Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A Igreja Presbiteriana do Brasil dos Ingleses está em mais uma escola bíblica dominical. Esse é o momento em que agradecemos a Deus por estarmos juntos, por estarmos louvando, adorando, bendizendo o Senhor. E nós queremos que você participe conosco, mostrando exatamente quem é Deus na sua vida. Portanto, participe da escola dominical, aprenda um pouco mais da palavra do Senhor. Queridos, nós estamos agora já abrindo a escola dominical e convidando você para participar conosco. Portanto, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse momento da escola bíblica dominical. O Senhor é conosco, o Senhor é o nosso Salvador. Nós vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença nesta manhã. Obrigado porque as tuas misericórdias mais uma vez te renovaram sobre a nossa vida. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor seja glorificado, exaltado, bendito na vida desta pessoa que nos ouve, que nos assiste nesta manhã, ou a qualquer momento do dia, quando abrir essa live, quando abrir esse vídeo, possa, Deus amado, ser impactado pela tua palavra. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê do seu favor a vida dessa pessoa, levando-os ao encontro pessoal contigo. Que a tua boa mão esteja sobre cada um
no nome de Jesus. E que esta manhã seja agradável o nosso meditar na tua presença. Nós oramos assim agradecidos, bendizendo o teu santo nome, o teu poderoso nome, o teu maravilhoso nome. Nós oramos assim em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, a palavra do Senhor, lerei um salmo que fala exatamente sobre esse momento do Senhor na nossa história pessoal, na nossa história de vida. O salmo que vamos fazer a leitura é o Salmo 100, e ele é um salmo que nos mostra exatamente quem é o Senhor para nós e quem nós somos para o Senhor. Salmo de número 100. Nos diz assim o salmo. Este é um hino que, quando o povo ia adentrando o templo, eles entravam cantando, adorando, bendizendo o Senhor na sua presença. Assim é este salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Este é o nosso Deus, que nos trata como ovelha do seu pastoreio, como gente da sua posse, da sua propriedade. Ele é Deus que nos abençoa. Portanto, queridos, nesta manhã, vamos servir o Senhor com alegria, vamos nos apresentar diante dele com cânticos, vamos louvá-lo, porque fica ali muito bem o louvor, a adoração, e é isso que fazemos para a glória do nosso Deus e Salvador. Nós vamos cantar nesse instante e vamos adorar o Senhor nesse momento.
vida nesse instante e pedir a bênção de Deus sobre a sua história pessoal. Deus, Tu és formoso, és maravilhoso, és bondoso, Tu és Deus no céu, Deus sobre a terra, o Senhor é Deus eterno, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o nosso Salvador. Bendito é o Senhor. Estamos diante da Tua presença e cremos que o Senhor está conosco a cada instante. Bendizemos o Teu nome e queremos que o Teu nome seja exaltado. Agradecemos o Senhor por esta manhã. Pedimos a Tua bênção sobre esse irmão, essa irmã que está conosco nesta hora. Sei que muitos estão passando por lutas, outros por privações, outros por situações de medo, outros por desconforto. Mas quem é o Senhor na nossa vida? Quem é o Senhor nesse momento da nossa história pessoal? Não somente nós estamos em quarentena, mas boa parte do mundo, em muitos países, agora estão, ó Deus amado, cerrados em suas casas, ou seja, guardados em suas casas, fechados em suas casas, sabendo que não podem sair à rua por leis, por decretos, que nos deixam, ó Deus amado, dentro de uma condição de saúde para a preservação da nossa história pessoal. Nós agradecemos o Senhor pelos cuidados. Nós agradecemos o Senhor porque temos o Teu amparo, o Teu sustento. Estamos sim em casa, mas não devemos ficar, Deus amado, tristes, angustiados, nem temer o dia de amanhã. O Senhor é conosco. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. O Senhor tem nos fortalecido. E é a Tua mão que está sobre nós. Assim pedimos a Tua graça sobre os problemas desse irmão, dessa irmã, nas suas dificuldades, nas suas situações de momento, e pedimos que a Tua bênção esteja sobre ele, acalmando, guiando, orientando e mostrando que o Senhor está com o controle nas Tuas mãos. Assim, ó Deus amado, abençoa esse irmão e essa irmã, abençoa esse lar no qual nós estamos, abençoa a vida, a saúde, abençoa a vida da família, abençoa a vida do convívio em casa, e derramando a Tua graça, o Teu favor. Nós pedimos assim, ó Deus amado, sobre aqueles que estão doentes, a Tua cura. Pedimos àqueles que estão, ó Deus amado, agora passando por quadros depressivos, que a Tua bênção esteja sobre ele, sobre ela, tirando, retirando e alertando, Deus amado, a Tua presença sobre a vida deles. Pedimos a Tua graça nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, esteja sobre esse irmão, essa irmã que está com receio no dia de amanhã, sobre o trabalho, sobre o emprego, sobre as condições financeiras. Ó Deus, proteja essa vida, dá alento a ela e ajuda, ó Deus amado, a confiar em Ti nestas horas. O Senhor é aquele que está conosco, que não nos deixa faltar nada. O Senhor é o nosso pastor, o pastor que nada deixa nos faltar, diz a Tua palavra. Por isso, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça. Louvado seja o Senhor, Deus conosco, em Cristo Jesus, Senhor e Salvador. No nome dele nós oramos e louvamos o Teu nome. Amém. Vamos cantar mais um cântico.
tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Quero agradecer a sua presença, meu irmão, minha irmã. Cito aqui algumas pessoas que estão aqui: Cristiano, Adonias, Denise, Reinaldo, o Roberto, a Noêmia, a Josefa, o Erlano, a Lu e o Jerônimo, a Fernando, a Raquel. Deus abençoe o Douglas, o Carlos Roberto, o Vanderlei, o Jair, o Christian, a Adriana, enfim, todos que estão conosco agora, aqui no Brasil, fora do Brasil, alguns em Portugal, algum irmão na Bélgica, outros irmãos que vão assistir esse vídeo. Você certamente temos um momento com Deus e nós podemos fazê-lo. As leis, como disse na oração, nos fecham em casa, mas não podem deixar-nos ir além do que elas pretendem, que é preservar nossa saúde, nos guardar por um tempo, a fim de que sejamos tranquilizados quanto à nossa vida no dia a dia. É um decreto sanitário, é um decreto da saúde, mas nós sabemos que ela nos pode aprender a palavra de Deus, que vai chegar até você, que vai estimular você, que vai encorajar você e que vai trazer um momento de paz, de bênção sobre a sua vida. Ok, queridos? Deus agracie você. Se você estiver fazendo aniversário nesse dia, Deus te abençoe. Se você está completando mais um ano nessa semana, a graça de Deus esteja sobre você. Que o Senhor te dê da sua força, da sua capacitação. Deus abençoe a sua história pessoal. Agora nós vamos ter um momento da palavra de Deus, do estudo da palavra. Todos que estão conosco, sejam bem-vindos. Nós estamos adorando, bendizendo o nosso Deus, o nosso Pai, e queremos que a sua palavra penetre os nossos corações. Queridos, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus nesse tempo. Ore aí na sua casa, ore com os seus, peça a bênção de Deus, feche os seus olhos, olhe pelo seu lar, olhe pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, por aqueles que estão perto, seus queridos, aqueles que estão longe. Ore por eles. Lembre de colocar o nome deles diante do Senhor nesse momento em que nós vamos orar aqui. Ok, queridos? E compartilhe essa live, compartilhe esse momento da Escola Bíblica Dominical. É importante para a sua vida, mas é importante para a vida de outros também. Você tem a esperança de Jesus Cristo. Há muitos que ainda não têm essa esperança. Há muitos que ainda precisam da fé em Jesus Cristo. E nesta manhã é uma oportunidade de você evangelizar, de você trabalhar a palavra de Deus, de você expor a sua fé também às pessoas que estão perto, às que estão longe, compartilhando, aos seus amigos. Deixa Deus falar ao coração das pessoas. Você simplesmente compartilha, você simplesmente leva obedientemente a palavra de Deus, compartilhando, e deixe o Espírito Santo. Ele é soberano, Deus é soberano para fazer a sua vontade, para trabalhar com você, para trabalhar através de você e para abençoar outras vidas. Certamente o Senhor é quem faz, é o Senhor que realmente derrama suas bênçãos. Amém, querido? Vamos orar? Pai, pedimos a tua bênção sobre aqueles que ouvem agora a gente, aqui nesse momento do Facebook, desse momento da Escola Bíblica Dominical. Vamos ler a tua palavra mais uma vez e vamos tentar entendê-la. Mas nós não temos essa capacidade, a não ser quando guiados, orientados pelo teu Santo Espírito. É Ele que nos dá esse poder de entender a tua palavra. Portanto, pedimos ao Santo Espírito que o Senhor mesmo venha falar aos corações, que o Senhor venha abrir as mentes, que o Senhor venha despertar os corações e que o Senhor venha trazer salvação, que o Senhor venha trazer graça, que o Senhor venha trazer cura para a alma, cura para a vida, endireitando os nossos passos, fazendo-nos rever a nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione até o Senhor. O Senhor tem esse poder de fazer isso. Que assim o teu nome, ó Deus, em Cristo Jesus, seja glorificado. Que Jesus Cristo seja de fato anunciado nesta manhã. Que Jesus Cristo seja reconhecido como Senhor e Salvador. Que Jesus Cristo seja a luz que guia essa vida. Que o teu Santo Espírito seja adorado, sim, porque Ele é o guia que nos leva a toda a verdade.
Assim bendizemos a Trindade excelsa. Assim estamos diante do Senhor para nos guiar a toda a verdade. Nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos, em nome daquele que tudo pode e que tudo faz segundo bem que quer, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o nosso querido Salvador. É em nome dele que oramos. Amém. Queridos, nesta manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor e lá no momento crucial do ministério de Jesus. É um momento em que estamos falando aqui a respeito daquele momento que chegava praticamente a última semana, quase, ou chegando próximo disso. Jesus estava no momento em que ele leva os seus discípulos, ele está deixando mais clara a mensagem de quem ele é para os seus discípulos. Ele, no capítulo de número 16, tinha anunciado, feito alguns questionamentos aos seus discípulos, perguntando a ele: quem diz o povo lá fora ser o Filho do Homem, ser o Filho de Deus? Disse alguns, quando Jesus assim perguntou: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Era assim que eles estavam vendo Jesus lá fora. Mas Jesus, olhando para os seus discípulos, perguntou: e vocês, meus discípulos, quem sou eu para vocês? Essa era a questão que estava ali no capítulo 16. E Jesus disse para eles: olha, quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: bem-aventurado, feliz é você, Simão Barjão, feliz é você, Pedro, que respondeu, mas não pela sua carne, não pelo sangue, não por uma revelação humana, mas porque os céus, de fato, trouxeram sobre você esta revelação, o anúncio de que eu sou o Filho de Deus. Portanto, os discípulos começaram a compreender quem era Jesus. E aí, Jesus conversa com eles, fala com eles e traz algumas situações sobre a sua morte, a sua ressurreição, ali no versículo de número 21 ao 23 do capítulo 16. Logo em seguida, ele fala sobre o dever dos discípulos de levar a sua cruz, de seguir a pegada de Jesus, de estar seguindo firmemente Jesus. E logo no capítulo 17, é o texto que nós vamos meditar, traz umas considerações a respeito desse chamado que ele faz aos seus discípulos para ser bênção na geração a qual vivem. Portanto, você tem um chamado de Deus para ser bênção nesta geração em que você está vivendo. E é isso que vamos pensar nesta manhã. O chamado de Deus para nós em nossa geração, para sermos bênção. Chamados para ser bênção na presente geração. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para ser bênção nesta geração. Capítulo 17 de Mateus, abra sua Bíblia e vamos fazer esta leitura nesse instante. E diz assim a palavra de Deus nesse capítulo de número 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles ao monte, ordenou Jesus: a ninguém conteis isso, ou conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu:
De fato, ele virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam o que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois na verdade, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse novamente: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-os por mim e por ti. Muito bem, queridos. Texto da palavra de Deus, lido neste tempo, neste momento. Já fizemos a nossa oração, pedindo a bênção de Deus, pedindo a graça do Senhor. Queremos que você que está conosco ouça essa palavra. É um chamado de Deus para fazer de você uma bênção nesse momento presente da nossa geração. Chamado de Deus para fazer de você bênção na presente era, neste presente momento, neste presente tempo. A primeira coisa que esse texto nos ensina, querido, é quando Jesus vai à transfiguração, ao monte chamado da transfiguração, aqui no capítulo 17. Isso foi ocorrido 6 dias depois, lá do versículo 13, do capítulo 16, quando estamos com a Bíblia aberta, aqui nós podemos analisar, no capítulo 16, no versículo 13, Jesus estava indo, Jesus aos lados de Cesareia de Filipe. Então, 6 dias depois desse momento, Jesus se encontrava agora com seus discípulos em um determinado monte, e ele estava ali naquele momento. Aqui tem uma certa semelhança com aquele episódio que Moisés viveu, quando subiu ao monte e ali esteve com Deus quando recebeu das tábuas. Tem uma certa situação figurativa daquele texto para com esse texto aqui próprio. Lá Moisés recebe a palavra de Deus e traz ao povo para ali transmiti-la. Portanto, nesse quesito, até mesmo vai se dar aqui os personagens, o personagem de Moisés vai aparecer também Elias. Portanto, você tem aqui esta passagem logo de bottom aqui, para você poder se esbarrar com ela e pensar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu na época de Moisés, naqueles dias que ele sobe ao monte, tem uma comunhão com Deus, recebe de Deus, vê Deus face a face.
Lembre-se que Moisés já tinha dito que viria depois dele um profeta semelhante a ele, alguém que faria aquilo que ele propriamente fez e que seria até mesmo maior do que ele. E assim mesmo, anunciado, está aqui no texto, Jesus foi àquele monte e subiu ali com 3 dos seus discípulos. Pedro subiu com Tiago e subiu também com João. 3 tipos de lideranças, 3 que estavam ali sempre à frente dos discípulos, sempre estavam ao lado de Jesus e sempre o estavam acompanhando, bem assim, mais de pronto, bem próximo. E Jesus diz o texto aqui que foi transfigurado o seu rosto diante dele. O seu rosto ficou como o sol, as suas vestes brancas como a luz. Se você quer um comparativo com esse texto, você vai lá para Apocalipse, no capítulo 1. Logo no capítulo 1 vai ser descrito aquele que vai falar com João, o apóstolo, trazendo as palavras. A descrição daquele ser que aparece ali, daquele homem que aparece ali, é exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Está aqui exatamente no mesmo tipo de quadro comparativo em que ele parece, porém aqui ainda na terra, resplandecendo. Lá é uma visão que João recebe, espiritual, na ilha de Patmos, e ele vê. Agora aqui esse texto, nós temos aqui de pronto a ideia exatamente de Jesus transfigurado, de Jesus realmente aqui diante do Senhor. Veja, queridos, nesse momento, no capítulo 17, no versículo 2, que ele é transfigurado, e no versículo 3, aparece já de imediato Moisés, Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Pedro começa então um diálogo dizendo, olhando para aquela situação e percebendo que aquele que ali está, aquele que fala com o Senhor agora, ali Moisés e Elias, e o mais interessante é que nós temos lá em Lucas a descrição de que, no capítulo 9, versículo 31, de que eles falavam a respeito com Jesus da partida de Jesus, daquele momento em que Jesus vai à cruz, daquele momento que Jesus vai ser exatamente morto e depois, ao terceiro dia, vai ressuscitar. Ou seja, estavam tratando sobre aquele assunto, aquilo que eles conversavam ali. Pelo menos é o que diz o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 31. Pelo menos é o que narra ali que Elias, Moisés, estavam conversando com ele, discutindo exatamente sobre essa morte iminente, redentora de Cristo Jesus, o Salvador. Portanto, esse monte da transfiguração, nesse tempo que está ali, Jesus está passando exatamente essa situação de transfiguração. Os discípulos vendo essa situação, Pedro então começa a falar e a fazer um programa, a querer ajeitar uma situação para poder acomodar a Jesus, a Moisés e também a Elias. Mas enquanto Pedro falava essas coisas para Jesus, naquele diálogo que ele estava trabalhando com Jesus, uma voz do céu falou firmemente e de forma amorosa, e de forma que Pedro entendeu exatamente o que estava acontecendo. Este é meu filho amado. Ou seja, o pai falando a respeito do filho. Este é meu filho amado. E a recomendação, a determinação, a orientação, e pode dizer, o que ele realmente falou foi a ele ouvir. Queridos, a primeira coisa, se você quiser ser bênção na sua geração, na sua presente geração, a primeira coisa que você deve fazer nesse tempo de quarentena, ouça Jesus. Só tem uma maneira de você ouvir a Jesus. É indo à Bíblia. Agora no Facebook, juntamente comigo, tem várias pessoas falando. Muitos homens sérios de Deus. Muitos servos do Senhor. Temos várias pessoas usando desse expediente para anunciar a Cristo. Para falar a você de Jesus Cristo. Somos enviados de Deus? Sim. Recebemos o chamado de Deus? Sim. Mas não somente nós, você também recebeu o chamado de Deus para ouvir essa voz, para estar diante dessa voz e para receber esse comunicado dessa voz, apontando para Jesus que Ele é o Filho amado.
Essa voz é a mesma voz que aparece lá no batismo de Jesus. Lá nós vemos Jesus descendo aquele momento ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, quando vem sobre ele o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu brada, dizendo: Este é o Filho amado em quem me comprazo. Este é meu único Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Queridos, nós temos aqui na Palavra de Deus esse desejo de estarmos na sua presença, de estarmos diante das suas Escrituras. Quando pensava nesse texto, pensava em quantas vezes nós perdemos a oportunidade de lermos as Escrituras e tentarmos ouvir a voz de Jesus através das Escrituras. A Palavra de Deus, em João 17, diz que Jesus Cristo é a verdade, ou seja, Ele é a Palavra, e a Palavra de Deus é a verdade. Quando nós lemos em João capítulo 1, nós temos a certeza de que João 17 fala a respeito da Palavra e fala a respeito de Jesus. Porque João usa a mesma expressão lá no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o Verbo. No princípio era a Palavra. A Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. É nesse sentido, querido, que nós comunicamos que você deve ouvir essa palavra. Deve ouvir Jesus. A Bíblia, de ponta a ponta, é a Palavra de Deus. Você não tem que ter dúvidas sobre a Escritura Sagrada. Ela é a Palavra de Deus. Ela é a Palavra de vida. Jesus, dizendo a seu respeito, a respeito dessa palavra, diz que nela julgamos ter vida. Nós vamos a Ele para termos vida, e vida em abundância. Portanto, querido, nessa manhã, se você quer, de fato, ser bênção na presente geração, ouça a palavra de Jesus, porque ouvir a palavra de Jesus é imprescindível. Você não pode deixar para depois. Ouça essa palavra. Eles foram ao monte, levados por Jesus, assim como Moisés foi levado por Deus no Velho Testamento até o monte, para receber as tábuas da lei, para receber os 10 mandamentos, para receber o decálogo. Jesus leva os seus discípulos até o monte e para lhes comunicar uma verdade a qual eles tinham que perceber e tinham que anunciar depois daqueles dias, sobre a redenção, sobre a nossa redenção, sobre o nosso Salvador. Eles falavam, eles tratavam a respeito da morte redentora de Cristo Jesus. Se você quer de fato ser salvo, ouça o que Jesus diz a você. Ouça lendo as Escrituras, ouça lendo a palavra de Deus. Nessa manhã é assim que esse primeiro tópico diz a você, quando você tem que adentrar nesse texto. Como Mateus está falando à sua comunidade, falando a quem ele está escrevendo, falando ao povo que está o ouvindo. Ele está comunicando que ele, como discípulo do Senhor, recebeu do Senhor a incumbência de passar exatamente essa visão redentiva ou redentora de Cristo, que ele morreu na cruz do Calvário. E essa mensagem foi recebida dos céus, por Pedro, por Tiago, por João, por todos os discípulos, de que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Redentor. Portanto, nesta manhã, quem redime a tua alma, quem redime a tua vida é Jesus Cristo. A segunda coisa que vemos nesse texto está aqui no capítulo de número 17, no versículo de número 9, até o versículo 13. Quando nós adentramos esta passagem, nós vemos aqui que eles começam então a perceber que a Bíblia está acontecendo diante dos seus olhos. Primeiro eles veem Moisés e eles se lembram do que aconteceu ali com Moisés quando ele subiu ao monte e recebeu o decálogo. Agora eles estão vendo Elias. Então agora eles vão chamar a atenção por Elias. E ele então, Mateus, começa a descrever o que os discípulos pensaram a respeito de Elias, perguntando a Jesus. Quando Jesus recebe aquela palavra, este é meu filho amado, a ele ouvir, o céu estava declarando a respeito de Jesus ao coração dos discípulos. Assim como Pedro, no capítulo 16, lá no versículo de número 13 e 17, ou seja, 13 a 20, ele recebeu a incumbência ali de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, principalmente lá no versículo de número 16, e diz: respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele recebeu dos céus. Assim também eles receberam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A ele ouviu. Agora, eles estão na cabeça deles: mas espera aí, esse Jesus é quem?
ele é o Messias, mas não teria que vir Elias primeiro, conforme tinha sido profetizado, conforme tinha sido dito? Elias realmente não estava anunciado que ele viria? Os escribas não escreveram a esse respeito? Não foi anunciado para nós que, de fato, era Elias que devia vir primeiro? De fato, Jesus responde para eles: os escribas estão certos. Elias viria primeiro. E ele veio, Jesus disse. E eles não o reconheceram. Não reconheceram quem de fato era Elias. Antes fizeram tudo com ele, quanto quiseram. Ou seja, o maltrataram, o desprezaram e levaram ele à morte. Ou seja, estava anunciado que haveria alguém que prepararia o caminho do Senhor. E este era Elias. Portanto, Jesus estava mostrando para eles que Elias já tinha vindo. E Jesus anunciou: o Filho do Homem há de padecer também na mão deles, ou seja, padecer nas mãos deles. E aí a mente dos discípulos se abriu. E eles passaram a compreender que ele estava falando a respeito de João Batista. João Batista tinha vindo e preparado o caminho, chamando o povo ao arrependimento com a sua mensagem, pregando o arrependimento e trazendo ao povo, dizendo: olha, é necessário que se arrependam, o Filho de Deus está vindo, o Messias está sendo enviado. Arrependei-vos e crede, era a mensagem que João Batista pregava. Nesse tempo, querido, em que nós queremos ser bênção na nossa geração, é imprescindível entendermos os sinais de Deus. O Senhor nos dá sinais pela sua escritura, pela sua palavra. Você não precisa procurar sinais aqui, somente acolá, aqui e ali. Mas as escrituras estão dizendo quais sinais aconteceriam antes da sua segunda vinda. Jesus Cristo é claro em apresentar para nós esses sinais. Aqui no texto estava apresentado para os discípulos, o seu servo, o sinal de Elias, de que ele teria que vir primeiro para depois o Messias vir. E esse Elias iria preparar o caminho do Senhor que viria para trazer a salvação, a redenção. Então eles compreendem. Será que nós compreendemos os sinais que estão à nossa volta? Quando lemos o texto sagrado a respeito dos últimos acontecimentos, Jesus disse que ele viria com grande glória sobre as nuvens, mas que haveria acontecimentos que precederiam a essa sua segunda vinda. E claramente é dito nas Escrituras de que alguns eventos, alguns sinais, haveria guerras. Você ouve falar sobre guerras? Haveria terremotos. Você ouve falar sobre terremotos? Haveria epidemias. Você ouve falar sobre epidemia? Haveria grandes sinais nos céus, no mar e na terra. Muitos falsos cristos saindo em nome dele. Queridos, os sinais foram colocados sobre a segunda vinda, assim como foram colocados sobre a sua primeira vinda. Na primeira vinda, o seu povo, o judeu, aquele para quem ele foi enviado, João disse que ele foi enviado aos seus, lá em 1 João, lá na carta de João, no capítulo 1, no versículo 11. Ele veio para os seus, o seu povo. Mas o versículo 12 diz claramente que os seus, no versículo 11 diz, os seus não o receberam. Mas no versículo 12 diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Esse texto aqui nos chama a atenção, porque sinais são dados a todo tempo para nós, sobre Cristo Jesus, para nós crermos nele, para nós recebermos ele na nossa vida. Você reconhece o sinal desse momento que estamos vivendo? Já dito, predito nas Escrituras, que haveria epidemias. Ora, já tivemos epidemia de ebola, já tivemos epidemia de H1N1, já tivemos epidemia lá na década de 70, de doenças variadas. E já temos hoje outras epidemias. Estamos vivendo uma quarentena mundial, não é mais só local, atingiu o mundo inteiro. Jesus deixando bem claro para nós os sinais sobre a sua pessoa, o que te faz ficar longe dele,
Isso não é para te amedrontar, é mais para te trazer para perto, para olhar de fato os sinais e ver o que eu estou perdendo. Reconheça esse sinal. Assim como Elias foi dado como um sinal e o povo não reconheceu, é bem provável que você esteja recebendo um sinal e não esteja reconhecendo esse sinal. O povo de Deus, ali, o judeu naquele dia, tinha os oráculos, a palavra de Deus. E eles não compreendiam, eles não entendiam, não entenderam. Até hoje estão esperando o Messias. Já se passaram mais de 2000 anos e continuam esperando um sinal da vinda do Messias. E o Messias já veio. Mas um dia, sobre a conversão de Israel, sobre o chamamento dele de volta, sobre o arrependimento que virá, eles vão lamentar, eles vão chorar, sobre como se tivessem perdido um filho primogênito, diz a palavra de Deus. Eles vão exatamente conforme previu Zacarias, no capítulo 13, a respeito disso. Eles vão se lamentar, porque deixaram passar a oportunidade. Não reconheceram os sinais claros que Deus deu a cada um deles. Você não pode deixar de reconhecer esse sinal. Jesus está presente. A sua palavra está sendo anunciada de todas as formas. É aqui no Brasil, pelas vias online, da internet, nos Estados Unidos, em todos os cantos e recantos. Está sendo proclamado o seu nome. Ainda que estejamos sendo assolados por uma enfermidade, por uma epidemia. A palavra de Deus não está amarrada, ela não está presa. Ela é um sinal claro, evidente, de que você deve ouvir Jesus e de que você deve reconhecer o sinal de que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio para salvar a sua vida. Portanto, aqui não se anunciou somente a primeira vinda de Jesus, mas estava anunciando que esse sinal era para nós reconhecermos quem de fato Ele é. E Jesus mesmo anuncia que esse sinal era para esse fim. Vamos fazer com Ele, Ele vai padecer na mão deles. E eles não vão reconhecer esse sinal. Eu queria que você não fosse dessa turma que não vai reconhecer o sinal. Pelo contrário, eu queria que você fosse da turma, da equipe, do time, das pessoas, do grupo, que reconhece quem é Jesus. Que Ele é o Filho de Deus. Em terceiro lugar, o texto nos leva a pensar sobre se eu quero ser bênção na presente geração, é um chamamento para ser bênção na presente geração, se eu tenho que ouvir a palavra de Deus, se eu tenho que reconhecer os sinais, eu tenho que ter a fé como condição para agradar a Deus. Queridos, a igreja é chamada, você como igreja, você como pessoa é chamado para ter fé, a fé que agrada a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Há uma definição clara de fé. Você tem essa fé. Não é a fé para prosperidade, porque você está vendo aí que as mensagens de muitos que se diziam pregando a prosperidade, para ter isso, para ter aquilo, agora nem sequer aparecem. Não é aquela fé que eu estou falando. É a fé de Deus. É a fé em Deus. É a fé para a salvação. É a fé que é dom de Deus. É a fé que está narrada em Efésios, capítulo 2, do versículo 8, versículo 9 e ali versículo 10. Para as boas obras, para realizar para o Senhor, para servir o Senhor. Essa é a condição. É a condição sine qua non. A condição sem a qual você não agrada a Deus. Se você não tiver fé. E é isso que os discípulos estavam aqui agora envoltos. Eles descem lá do monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João, Jesus junto. E quando eles chegam no sopé do monte, quando eles chegam ali embaixo, assim como aconteceu com Moisés, o povo estava em dúvida se Deus era Deus, eles tinham fabricado até o mesmo bezerro, agora eles estavam aqui com uma outra situação. Satanás estava fazendo um auê ali embaixo, tomado uma vida, um jovem, e o pai estava aflito, querendo salvar esse filho das mãos de Satanás. E esse momento era crucial para aquela igreja, para aqueles irmãos, para aquele tempo, para aquele momento. E eles não puderam expulsar, eles não puderam fazer a obra de Deus, que é libertar o cativo, trazer salvação àquele que está preso. E esse é um momento crucial. Querido, esse é um momento crucial da igreja em nosso tempo. Nós estamos em quarentena, nós temos que anunciar essa palavra que liberta. Você deve conhecer esta palavra que liberta.
essa palavra que salva. Você deve anunciá-la. Você não pode simplesmente ficar com medo. Você não pode simplesmente propagar o seu medo pela internet. Você não pode simplesmente ficar fazendo argumentos meramente políticos. Sim, muitas vezes nós temos que agir como Jesus agiu e falar francamente com os Herodes desse tempo. Sim, temos que dizer a respeito do império que muitas vezes está sobre nós, das trevas, claramente dizendo, olha, Jesus Cristo é a luz que nos guia, que nos salva. E na igreja tem que anunciar a libertação ao cativo. E aqui nesse texto está claro que esta igreja não pode ficar presa apesar da quarentena. Você tem que parar simplesmente de espalhar maus presságios. Está muito crente falando muita coisa, espalhando muito dizeres de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Anuncia a palavra. Contesta se você tiver que contestar algo, mas fala dentro das Escrituras, mostra as possibilidades. Você não pode ficar preso em ideologias, quer de direita, quer de esquerda. Você tem que ficar preso nas Escrituras, a Ele ouvir. É isso que diz aqui o texto de Mateus, no capítulo 17, no versículo 14 a 21. A Ele ouvir. A quem você deve ouvir? Você deve ouvir a Jesus, que tem poder para libertar, para salvar. E Jesus, então, vendo a dificuldade e trazido o problema para aquele pai aflito, olha, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. O meu filho é lançado daqui e dali, e eles não puderam curá-lo. E Jesus, então, olhando aquela situação, diz, uma geração incrédula, perversa, que perverte o caminho, que perverte a fé, que perverte tudo que toca. Não tem fé, incrédula. E Jesus questionou, até quando eu vou sofrer? Ou seja, até quando eu vou continuar sendo levado à crucificação? Até quando eu vou estar nessa situação? Até quando eu vou estar com vocês? Até quando? O texto aqui nos chama a atenção porque Jesus diz o seguinte, trazei o menino. E trouxeram o menino. E desde aquela hora o menino ficou curado, porque Jesus de fato fez algo, repreendeu o demônio. E ele saiu do menino. Quando você anuncia a palavra de Deus, as cadeias se quebram, os grilhões se rompem. É a palavra de Deus, é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Libertador que nós anunciamos. Os demônios se curvam, se rendem. A cura para a alma, a cura para a vida. E você pode estar se perguntando, como os discípulos se perguntaram, quando eles fizeram uma pergunta em particular a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Por que nós não podemos retirar aquele demônio? Jesus respondeu, por causa da fé. Queridos, a fé é condição para agradar a Deus. A fé é uma condição que você deve ter no dia a dia. Fé não é mandinga, não é aquelas passe de mágica, não é simplesmente um self-service, não é essa teologia da prosperidade, não é esse Deus me faça somente o bem. Não, virão coisas ruins e nós temos que viver a fé nessas horas ruins, nas horas boas, em todos os momentos da nossa história. Nós temos sim que nos prender a esta palavra de Deus. Quantas vezes a pessoa perdeu a chance de estar na igreja. Muitos agora estão dizendo para mim, para outros, pastor, eu queria estar na igreja, mas não podem, eu não posso, se eu que sou pastor não posso estar na igreja, quanto mais dirá você. Agora muitos estão querendo brigar com o governo para estarem na igreja. Governo municipal, governo estadual e governo federal. Mas como você vai estar na igreja? Te pergunto. Se você no tempo de paz, no tempo de poder estar na igreja, você não quis ir. Era escola dominical, 9 horas, 9h30, era estudo bíblico, quinta-feira, era culto, domingo à noite, era reunião de oração. Onde é que você estava, igreja? Qual é a tua fé? Aonde você passava as noites? Aonde passava as suas manhãs? Há muitos que passavam na cama dormindo, porque o sono era mais precioso do que a palavra de Deus. E acham que vão passar a eternidade dormindo diante do Senhor. Estão enganados. Deus não chamou ninguém desta forma.
se você não pode pagar o preço da sua fé, que é apenas levantar de manhã como você levanta para o seu trabalho, você ainda não entendeu o que é servir o Senhor, o que é viver o Senhor, o que está diante do Senhor. Ame o Senhor sobre todas as coisas. A fé está muito pequena. A fé está ainda muito acanhada. A fé ainda não apareceu para muitos. Porque qualquer problema, qualquer dificuldade, é uma situação aqui, é uma situação acolá. Sempre tem uma desculpa para não estar junto com os irmãos. E quero lhe dizer sobre Hebreus 10, 25. Não deixar de congregar, ainda mais quando nós vemos que o dia se aproxima. Mas a igreja está surda para esse versículo em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nessa palavra aqui nós estamos vendo a igreja passando por luta no sopé do monte, onde teve a transfiguração, onde ela recebeu a revelação. Porque muitos aprendem que devem ir ao monte para ter revelações. Estão subindo aos montes. Eu não gosto muito de ir ao monte, falo claramente. Não tem muito alegria em subir. Já tive minha experiência no monte. Não foram muito boas. Mas quero lhe dizer, francamente, subir monte não resolve nada. Porque logo quando nós descemos ao sopé do monte, há problemas para nós enfrentarmos. Há realidade. Não ficamos só no píncaro da glória. Temos que descer no sopé do monte. Temos que andar pelos vales. Aí temos que entender o que diz o Salmo 23, que falamos na quinta-feira. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Aí temos que compreender essa palavra com exatidão. O Senhor nos leva assim, para pastos verdejantes. Ele refrigera a nossa alma, junto às águas de descanso. Mas passamos sim pelo vale da sombra da morte. E quando estamos lá, como estivemos lá, nas águas de descanso, com a alma refrigerada, nós sabemos que Ele estava conosco, lá, naquele momento, mas sabemos que Ele está conosco também na hora do vale da morte. É nesse momento que nós chamamos a igreja para ser igreja. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, você tem esse direito. Quer ficar longe da igreja? Fique. Deus te dá essa liberdade. É uma escolha sua, um problema seu particular. Agora, a Bíblia é muito clara em trazer para você a memória aquilo que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Mas de cada uma delas o Senhor vai pedir-nos conta daquilo que nós fazemos com as misericórdias que se renovam a cada dia sobre nós. A cada dia que levantamos, respiramos, podemos andar, podemos caminhar. Há muitos que não podem. Há muitos que agora estão morrendo. Muitos talvez sem ouvir a palavra de Deus. E essa culpa vai cair sobre a igreja, a atalaia do Senhor, para anunciar ao sopé do monte, na realidade da vida, que Jesus é o libertador. E que os demônios têm que se render ao seu senhorio, àquele que é Senhor de fato de verdade. Por isso, querido, a fé que agrada a Deus faz a obra de Deus. Vive a obra de Deus. Não fica só discutindo teologia, internet aqui e acolá. Ela aprendeu a encarnar a sua missão de fazer a obra no sopé do monte, na realidade dessa vida. Muito bom estarmos juntos como igreja. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei quando meus pés pararam diante das suas portas. Sim, a palavra de Deus coloca isso, mas nós temos que logo descer ao sopé do monte, encontrarmos com os problemas da vida, as realidades. E ela nos perturba. E elas nos machucam às vezes, porque julgamos muitas vezes ser o crente poderoso, ser o homem de poder, a mulher de poder, e quando somos confrontados pela enfermidade nossa ou alheia, nós não podemos curar. Na verdade, nós só tínhamos que apresentar Jesus, dar um testemunho a respeito dele. Nesta manhã, a fé que agrada a Deus fala a respeito daquilo que ouviu de Jesus. Fala e entende os sinais que estão diante dos nossos olhos e anuncia mais com temor e tremor a palavra de Deus. Esta é a fé que agrada a Deus. Quarto lugar, esta vida que quer realmente ser bênção na presente geração tem uma notícia a ser proclamada, tem um anúncio a ser feito, deve fazer de fato desse momento, ainda que crucial, ainda que crítico, o anúncio do Evangelho. Jesus, agora no versículo 22 e 23, estava
indo para a morte, ele dizia aqui nesse texto, ele sabia que ao se reunir com os discípulos na Galiléia, faltava pouco tempo, poucos momentos, para ele estar diante dos seus algozes, diante daqueles que o crucificariam. Então ele anuncia aos discípulos, dizendo exatamente, olha, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Sabe o que impactou os discípulos? Não foi a ressurreição, foi a morte. Eles ficaram grandemente tristes, porque no capítulo 16, no versículo 21 até o versículo 23, Jesus já tinha falado sobre a sua morte. E já tinha até mesmo Pedro tentado intervir, tentando interceptar, dizendo o seguinte, olha, não vai acontecer isso com o Senhor. E começava a reprová-lo. E Jesus então disse, arreda Satanás, você não cogita as coisas de Deus, ensina dos homens, repreendendo aquela situação que estava ali diante. Agora, Jesus está novamente no capítulo 17 aqui anunciando que ele vai para a cruz, vai morrer. E os seus discípulos ficaram tristes, grandemente tristes. Há uma intensidade de tristeza aqui tamanha. Eles não perceberam o perdão de Deus, a boa nova, a notícia dos céus que invade esta terra, o Evangelho de Cristo Jesus, o Salvador, aquele que veio para nos libertar, para libertar o cativo, para trazer perdão para os nossos pecados, para resgatar a nossa alma, para tornar-se o nosso Redentor, o nosso Salvador pessoal, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele a quem nós anunciamos, é Ele que está presente aqui nesse texto, é Ele que nós proclamamos, é Ele que está indo para a morte e está anunciando a respeito dele próprio a justiça de Deus e o perdão de Deus. Você entende isso? Você não pode ser perdoado se não houver primeiro a chance de olhar para a cruz de Cristo e reconhecer quem você é, e arrepender dos seus pecados e saber que Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário por amar você e amou até o fim, amou a mim até o fim, amou a cada um de nós até o fim e nos deu o perdão pelo derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Esse sacrifício não mais se repetirá, é a única vez, é a única forma dele. De você entrar nos céus, de você realmente escapar da ira de Deus, do juízo de Deus, é exatamente entrar na justiça de Cristo, na cruz do Calvário, de estar na justiça de Jesus Cristo, de proclamar. Você está na quarentena, passando por um momento difícil, muitos com medo de perder o emprego, muitos com medo da doença, muitos propalando raiva, muitos propalando discursos políticos, muitos falando muitas coisas, mas quem proclama a palavra de Cristo? Anunciar o perdão. Aquele teu amigo, aquela tua amiga. Essa semana um irmão me passou uma mensagem dizendo, pastor, preciso falar com 2 amigos meus que estão em separação e eu preciso orientá-los. E eu quero saber, Senhor, como eu posso anunciar o Evangelho? Querido, é desse tipo de coisa que eu estou dizendo a você, que em meio à crise de pessoas, as nossas próprias, que nós temos que proclamar o Evangelho. Arrumar um motivo, arrumar um jeito de introduzir Jesus na nossa conversa. E proclamar que Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. E Jesus, sabendo de tudo aquilo, daqueles momentos difíceis, Ele não se negou a compartilhar com os seus discípulos que Ele estava indo para a cruz, e de que Ele é o Salvador, e de que Ele é o Redentor, de que Ele, de fato, morreria pelos pecados dos seus discípulos, pelos meus pecados, por todos os nossos pecados, nós que somos discípulos de Cristo. Queridos, nesta manhã, nesta palavra, eu te encorajo a ser bênção na presente geração. Eu te encorajo a ser bênção porque eu recebi esse encorajamento do Senhor para ser bênção na minha geração. E eu sou um daqueles que saiu da minha geração para anunciar que Cristo é o Redentor, é o Salvador. O tempo está passando, os dias estão se findando, os dias finais estão chegando e você tem que anunciar a Cristo, o Salvador, o nosso Redentor. Um dos sinais, sim, é a epidemia. Um dos sinais antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos aqui nos ingleses, nessa praia maravilhosa, bonita, linda, nós tivemos aqui sim o efeito da maré alta, que um ano, 2 anos atrás, tomando parte de tudo, vindo batendo nos muros, destruindo os muros, quase entrando, arrebentando algumas construções. Você estava aqui e você viu um desses sinais. Em muitos lugares do mundo tem acontecido isso, e você ainda está dormindo, vai ficar no domingo de manhã dormindo. Levante, acorde. A Bíblia é clara em dizer levante,
Ó tu que dormes, desperte entre os mortos e Cristo iluminará. Está falando sobre aqueles que estão dormindo na fé, estão mortos nos seus pecados. Nesta manhã, anuncia a boa nova, a notícia do perdão. Anuncia que Cristo é o Salvador. Anuncia que Ele pode libertar uma vida. Anuncia que Jesus Cristo salva. Anuncia que Ele amou você e amou até a cruz. Anuncia que Ele está voltando para buscar a sua igreja para a eternidade. Ah, queridos, anuncia. Eu quero dizer para você, não tenha medo da morte, não tenha medo desse momento de dor, de dificuldade que o mundo passa. Não tenha medo. Quero dizer que estamos nas dores, nos princípios das dores. Estamos vivendo um tempo desses 1000 anos, da ida da ressurreição de Jesus, assunção aos céus, até a sua volta. Tudo está acontecendo nesse momento. Tudo está acontecendo dentro desse prisma. E você está aqui agora. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E Jesus trará, de fato, a salvação eterna, onde você aqui verá com seu olho a chegada dele sobre as nuvens. Um clangor, um barulho monumental de trombetas, um som estridente se fará anunciar que chegou o grande rei, o Salvador. Eu quero estar nesse dia olhando para cima e dizendo, meu Senhor chegou para me levar. E você, como estará? Por isso anuncia o perdão, anuncia a salvação para os seus dos lados, para os teus à frente, para aqueles que ficaram com a sua história, que você teve um relacionamento com eles. Anuncia, escreva uma mensagem para ele, para ela, mande um WhatsApp, mande uma carta, ainda que não muito usual nos nossos dias, mas mande alguma coisa, mande um cartão dizendo Jesus Cristo te ama. Mande uma mensagem de texto dizendo o perdão está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Acorde, Jesus está presente, Ele é o nosso Deus. Queridos, anuncie que Jesus morreu para nos salvar. Esse texto tem a ver com exatamente aquele texto de Isaías 53, que ele morreu, ele era alguém que foi desfigurado, morto pelos meus pecados, pelos teus pecados. Anuncia que Cristo é o nosso Salvador. Essa é uma demonstração de amor ao próximo. Essa é uma demonstração de amor a Deus. Essa é uma demonstração de que você é obediente, está ouvindo a voz de Jesus Cristo. De que você está lendo os sinais e entendendo os sinais. De que você, de fato, tem a fé que agrada a Deus. Porque você prega a mensagem do Evangelho. É isso que nós estamos fazendo nesta manhã. É isso que temos feito aqui pelo Facebook. Queridos, por fim, no versículo 24 a 27, a geração que vai ser impactada pela sua vida, que vai ser bênção, que é bênção. A geração que vai ser mudada, transformada por você, que é uma bênção na mão de Deus, que vai abençoar essa geração, por ter recebido esse chamado de Deus. Testemunha. Veja o que diz o versículo 24 a 27. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam imposto de 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as suas 2 dracmas? Quero dizer que essas dracmas, ou esse valor aqui, de acordo com a cidade, de acordo com a sinagoga, onde era ali o lugar religioso, era uma taxa até mesmo exigida lá em Êxodo capítulo 30, no versículo de número 13. Tinha que pagar 2 dracmas ou meio ciclo instituído por Deus ali naquele texto, para a taxa de ir ao templo, para o cerimonial, para fazer tudo aquilo que era necessário. É isso que estava instituído lá atrás. Agora veja, interessante. Jesus está ali sendo indagado se vai pagar o imposto, logicamente Pedro, um dos discípulos, indagado se o mestre dele não vai pagar o imposto. Vai ou não vai? Ele vai obedecer essa ordem ou não vai obedecer essa ordem? É política? É social? O que envolve tudo isso?
Aqui o discípulo diz, assim respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, Jesus já sabia o que tinha acontecido, ele já estava ciente, então Jesus fala a Pedro, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Ora, ele cobra dos seus cidadãos ali ou de fora? E naquele tempo se cobrava dessa forma dos estranhos, daqueles que não eram do povo. Então, Pedro responde para ele, dos estranhos. Jesus lhe disse, novamente, logo estão isentos os filhos. Aí Jesus diz, coloca um mas, algo adversativo, dizendo o seguinte, para que não os escandalizemos. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Aqui está bem claro que Jesus está dando uma ordem a Pedro de pagamento do imposto. De que Jesus Cristo estava sendo tratado como alguém estranho a Israel, estranho àquele povo. E, portanto, queridos, deveria esse povo cobrar imposto dele? Jesus entendeu que ele estava sendo tratado dessa forma. Eu quero lhe dizer que você é um cidadão dessa terra. Mas lembre-se, você é um cidadão dos céus. Mas eu quero lhe falar algo a respeito disso. Que Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, foi tratado desta forma. E ele respondeu à altura a como foi tratado. Cumpra-se as normas, cumpram-se as leis. Isso é um tipo de testemunho de Jesus. E que levou a Pedro também a testemunhar. Eu quero dizer que a igreja é chamada a testemunhar nessa hora. Nós estamos recebendo uma ordem de ficar em casa. A palavra de Deus não está algemada. Os seus compromissos com Deus devem ser levados a sério, ao extremo. Portanto, nós estamos aqui, eu estou como pastor, tentando dar o meu exemplo de ficar em casa, de fazer saída só o essencial. Não está sendo fácil. Até porque nós temos uma tarefa do dia a dia com o povo aqui, acolá, é aqui em casa, é na rua, é na igreja, é onde eu sou chamado, é onde me param para conversar, é onde eu estou ali, alguém precisando de ajuda, é ali na porta da igreja, é aonde eu estou. E agora, nesse momento, estou recluso. Estou exercendo um tipo de ministério diferente. Até então, eu só fazia a live pelo culto domingo à noite. Agora, todo o culto, todo o trabalho está sendo por aqui. A igreja continua viva pela internet. A igreja presbiteriana do Brasil dos ingleses está aqui organizada por aqui. Ela continua viva. Você, como membro, tem as suas responsabilidades como membro. Não perde nenhuma. Não pensa que porque nós estamos reunidos lá que você não tem o seu compromisso. Você está enganado. A Bíblia claramente coloca aqui que nós temos o nosso compromisso. Nós temos o nosso dever. Estamos servindo ao Senhor. Portanto, você sabe o que pesa sobre você como dever, como crente, como cristão. O que você deve agir para com a igreja e, ao mesmo tempo, a igreja está agindo para com você. Como nós dissemos naquele momento, eu e os presbíteros e os diáconos estamos disponíveis a qualquer tempo, a qualquer momento. Se chamar, nós damos um jeito de casa e vamos. Até onde você está. Se você precisar de alguma ajuda, de algum favor. Membro da igreja presbiteriana dos ingleses, você sabe. Mas muitas vezes não atendo só pessoas da igreja, atendo de fora. Mas eu ainda assim tenho que cumprir as normas do governo. Eles também estão debaixo da autoridade do mesmo Deus a quem eu sirvo. Ah, eles são incrédulos, pastor. Sei. Mas foram instituídos por Deus, segundo Romanos 13. Enquanto eles não me proibirem de exercer a minha fé, eu respeitarei. Enquanto eles manterem ou mantiverem aqui esse espaço, nós vamos continuar falando. Eles não vão nos cercear, simplesmente nos calando. Em outros países que estão tentando, não conseguem amarrar a palavra de Deus. Assim, queridos, nesta manhã, eu quero dizer que nós vamos continuar anunciando o Evangelho. Pelo decreto, sem decreto. Devemos obedecer. Mas eu quero dizer que você tem as suas responsabilidades sociais. De amar o Senhor, demonstrando claramente, assim como Jesus disse a Pedro, ela paga o teu imposto,
por você, paga o teu imposto por mim. Nós vamos continuar cumprindo os nossos requisitos políticos e sociais. E vamos continuar anunciando a Cristo, fazendo o que Ele disse para nós fazermos. Anunciarmos a Jesus mesmo nessas horas, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos temores, em meio a essas más notícias, levando a boa notícia da salvação. Você tem esse requisito de testemunhar. O imposto não é só meu, ou seja, a obediência às leis não é só minha do pastor, mas também as suas. Sua obediência às normas. Mas também, logicamente, você pode discordar dessa ou daquela, sem problema, mas respeitando aquilo que foi instituído, ficando dentro do parâmetro, e até que essa tempestade passe. Ela vai passar. Esse tempo vai passar. E nós, certamente, prevaleceremos em Cristo Jesus para ser bênção na nossa geração. Até testemunhando nesse momento de reclusão, de quarentena, dificuldade em nos reunir. Continuamos igreja presbiteriana, corpo de Cristo vivo aqui nos ingleses. Corpo de vivos fora também dos ingleses, espalhado pelo mundo fora. Há muitos irmãos conosco, no Brasil e fora do Brasil, que acompanham, que seguem, que vivem esse evangelho, que estão realmente inseridos no contexto da fé e estão testemunhando. Testemunhem a Cristo. Fale do Senhor. Ainda que eu possa discordar de todas as normas, de todas as leis, de todos os decretos, eu tenho que obedecer o decreto divino e servir a Deus dando testemunho. E de ser realmente uma bênção na minha geração. Deus me chamou para isso. Deus te chamou para isso. Nesta manhã, ouça essa palavra. Deus te chamou para ouvir a palavra de Deus, para ser bênção nessa geração. Deus te chamou para conhecer os sinais desse tempo e para ser bênção nessa geração. Deus te chamou para ter a fé que agrada a Deus na presente geração, servindo a Deus. Deus te chamou para ser bênção, para proclamar o evangelho do perdão, a boa notícia na presente geração e ser bênção nessa geração. Deus te chamou para dar o testemunho da fé em Cristo nesta geração, em meio a esse caos de decretos, seja federal, estadual ou municipal. Simplesmente dê o seu testemunho. Sirva ao Senhor, ame o Senhor, adore o Senhor. É o que devemos fazer. Queridos, é assim que amamos o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração e que Deus use de misericórdia para com a sua vida, a sua história pessoal, que Deus lhe dê realmente da sua graça. Nós vamos cantar um cântico, Renova-me. Não, quão formoso é essa? Vai ser melhor. Vai ser a gente adorar o Senhor, vamos cantar o Senhor. Quão formoso és. E aí nós vamos adorar o Senhor. Está conosco aqui a Luísa, Nilza, a Larissa. E nós vamos cantar servindo ao nosso Deus, amando o nosso Deus. E vamos adorar. Você vai também cantar na sua casa. Formoso és. Deus abençoe você que está conosco. A graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. A graça de Deus esteja brilhando e fazendo brilhar como testemunho vivo em Cristo Jesus, sendo bênção nesta geração. Quão formoso és. Ó Deus. Eu quero ver
a brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Queridos, muito obrigado pela sua presença, a todos que estiveram conosco, que estão conosco. Vamos ter a última oração agora. Logo mais às 19h30 temos o culto, aqui também pelo Facebook. Queremos que você reúne mais pessoas, distribua essa mensagem, passe a outros. É um momento que nós estamos adorando o Senhor, bendizendo o seu santo nome, proclamando a sua verdade, proclamando o seu amor, proclamando a sua redenção e tornando a nossa vida bênção nas mãos do Senhor. Portanto, que você faça também a sua parte, distribua, compartilhe, abençoe as vidas, para que juntos possamos estar servindo ao Senhor. Sendo que vamos orar. Deus abençoe você nesse dia. Pai, te agradecemos nesta hora. Estamos aqui concluindo essa parte do teu trabalho no dia de hoje, pedindo a tua bênção sobre os irmãos e irmãs que estão conosco, sobre aqueles que estão conosco, que ainda não são membros dessa igreja, aqueles que, ó Deus amado, ainda não fazem parte deste corpo. Que o Senhor os integre pelo iluminar do teu Santo Espírito, que o Senhor clareie as suas mentes, que o Senhor leve uma decisão, mas que o Senhor também leve, Deus amado, a fazer parte da grande igreja de Cristo espalhada pela face da terra, em todos os tempos e em toda a terra. Pedimos a tua bênção, a tua providência, que o Senhor traga paz ao coração atribulado, que o Senhor diga ao Deus amado, ao cansado, força, que o Senhor levante a este que está caído, dando a sua mão e o erguendo daquele momento, daquele monturo. Que o Senhor, ó Deus amado, restabeleça a alegria, a fé, a constância na vida espiritual desse irmão, desta irmã. Pedimos a tua graça e seja fortaleza na vida desses que estão, ó Deus amado, pensando em desistir, atemorizado por todas as circunstâncias que nos envolvem. Que nós aprendamos a ver os sinais e ficarmos firmes, corajosos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o Senhor. Que nós possamos ser bênção nessa geração e que possamos, ó Deus amado, impactar essa geração, ouvindo o Senhor, ó Deus amado, temendo sim o Senhor e anunciando o teu amor, e ó Deus amado, fazendo de fato os outros olharem para o Senhor através da fé que possuímos no Senhor e que possamos testemunhar a nossa fé em todo e qualquer momento, até quando somos restringidos do ir e vir. Que a tua mão, o teu poder, a tua graça, o teu favor esteja sobre nós, esteja sobre todos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos nesta hora. Amém. Que a graça do Senhor Deus, o nosso amado Pai, a doce comunhão do seu amado Filho e as ternas consolações do Espírito esteja sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu querido. No nome de Jesus, a graça do Senhor. Nós aqui de casa vos abençoamos em nome de Jesus. Amém.